Vamos lá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre financiamento imobiliário. Então, para isso, eu quero dividir esse vídeo aqui em 3 etapas. A primeira etapa, eu quero trazer dados, mostrar em números, decisão 100% racional, se faz sentido ou não financiar um imóvel. Na segunda etapa, eu quero trazer uma perspectiva emocional, conversar com vocês bem nessa questão emocional de se fato faz sentido ou não. E na última etapa eu quero trazer a minha opinião pessoal sobre financiamento imobiliário e baseado aqui em todas as famílias que eu atendo aqui no planejamento, já são mais de 50 e de fato isso é um assunto muito recorrente, porque é um sonho do brasileiro ter um imóvel próprio. Então a gente vai fazer essas 3 etapas. E a primeira aqui, para a gente falar sobre dados, nada melhor do que uma grande planilha e eu quero mostrar alguns dados para vocês. Então, basicamente, sempre que a gente pensa em um financiamento imobiliário, a gente primeiro precisa pensar nas consequências e do quanto custaria esse imóvel. E para isso, eu peguei até um exemplo real de uma família que eu atendo aqui. Claro que eu não vou compartilhar o PDF com vocês ou nada disso para esconder os dados, mas eu quero trazer esses dados reais porque muitas pessoas querem financiar um imóvel, mas não tem nem perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui que foi a entrada, tá? Eles basicamente de entrada deram R$70 mil. Então, isso aqui foi um dinheiro que eles já tinham ali e tiveram que dar de entrada. Agora, em relação às parcelas, né? O financiamento em si acabou ficando em 350 mil. Então, eles deram 70 de entrada e financiaram 350. E as parcelas, que é uma coisa que poucas pessoas entendem, no caso do meu cliente, eles fizeram aqui pela tabela SAC, tá? Que é aquela tabela que vai diminuindo, mas a primeira parcela, que é o que interessa aqui para nossas contas, ficou em R$4.300, tá? Ficou em 4.375, mas para arredondar ficou isso. Então, basicamente, para fazer um financiamento de R$350 mil, eles vão ter que ter parcelas de 4.300. O que eu quero trazer aqui de perspectiva dessa comparação? Quando a gente vai falar de um aluguel, digamos que esse cliente opta por continuar no aluguel. Na região que ele mora ali, um apartamento de 350 mil reais, ele consegue um aluguel facilmente entre 1.500 a 2.000 reais. Então, até para exagerar aqui nas contas, vamos colocar aqui esses 2.000 reais de aluguel, tá? Contas de água, de luz, condomínio, você vai ter tanto aqui quanto aqui. Então, o que importa aqui na minha comparação, de fato, é essa parcela e esse aluguel. E um detalhe aqui importante é que a duração desse financiamento aqui são 35 anos, tá? 420 meses. Então, basicamente, ele vai ter que pagar esse valor. Claro que vai diminuindo, afins, mas para simplificar a conta, R$4.300 por 35 anos. O que eu quero entender aqui de perspectiva? Digamos que se essa família tivesse optado, antes de entrar no planejamento, de ver se fazia sentido ou não, o que eu traria para eles? Que, poxa, se vocês têm a capacidade de pagar um financiamento de R$4.300, vocês teriam também a capacidade de poupar R$2.300 por mês, certo? Porque, basicamente, vai ser o financiamento menos o aluguel que vocês pagariam. Ah, mas Kaique, se eu pagar o aluguel, eu não vou guardar esse dinheiro. Isso é um outro mérito, uma questão de capacidade de você ter essa disciplina de guardar ou não. Mas falando financeiramente, se você tem a capacidade de pagar essa parcela, você vai ter a capacidade de pagar um aluguel de 2.000 e de poupar 2.300. É uma questão aí de você ter essa disciplina sua. Então vamos pegar todos esses números aqui, vamos até jogar aqui para outra planilha, porque a gente vai acompanhando pertinho aqui juntos. Então, qual que é a ideia? Que eu sempre trago, sempre discuto com as famílias e que eu quero trazer aqui para vocês também. O que aconteceria se a gente pegasse esse dinheiro aqui e poupasse mensalmente? Daqui quanto tempo será que a gente conseguiria comprar esse imóvel? Porque, se a gente for pegar esse imóvel aqui, deu uma entrada de 70 mil. Então, a gente já pode considerar que eles têm 70 mil reais acumulados aqui, certo? Esse imóvel custa 350 mil. Então, eles precisariam de 350 mil a mais para acumular isso. Se a gente pegar até a perspectiva de 420 meses, 35 anos, só de deixar esse dinheiro aqui parado investindo, ele já teria esse imóvel. Então a gente já começa por aí. Mas claro que vamos diminuir esse prazo. Então vamos colocar aqui 30/12 de, por exemplo, 2035. Se daqui 10 anos ele quisesse comprar esse imóvel aqui, ele precisaria juntar R$1.100 por mês. Ou seja, se ele tivesse a paciência de viver de aluguel por 10 anos e juntar R$1.100 por mês, ele conseguiria comprar esse imóvel em um prazo menor do que isso aqui.
Vamos diminuir essa parcela aqui até chegar nesses 2.300. Então aqui, vamos colocar para daqui 5 anos. É muito. Vamos colocar daqui para 7 anos. Já chegamos. Então, falando financeiramente, a gente tem duas perspectivas. Ou a gente adiantar um sonho, que a gente vai entrar bem na parte emocional, mas a gente pode adiantar esse sonho e já ir morar naquele imóvel que a gente deseja, mas ficar pagando ele por 35 anos. Ou a gente pode simplesmente morar em um lugar bacana, afinal um aluguel de R$2.000 na região dessa família seria um aluguel super bacana, um apartamento super bacana, e ter a disciplina de poupar esse dinheiro extra por 7 anos. Se ele juntar esse dinheiro por 7 anos, ele consegue comprar à vista o imóvel do sonho deles. E aí, além dessa questão de reduzir o tempo em 28 anos, você vai ter o poder de barganha, porque você vai poder chegar com o dinheiro à vista e falar, ó, tenho esse dinheiro, vamos negociar? Você não vai ter que pagar juros sobre isso. Então, falando financeiramente, é uma questão de você prefere pagar uma coisa por 35 anos, para daqui 35 anos esse negócio ser seu, ou você prefere ter uma disciplina, se esforçar um pouco por 7 anos e ter um negócio seu sem pagar juros, sem pagar nada para banco. Então, assim, falando de uma perspectiva financeira, de fato, pagar à vista sempre vai ser mais viável do que financiar um imóvel. Isso é algo indiscutível. Você pode trazer qualquer dado, dados da minha casa, minha vida, enfim, nunca vai bater, tá? Então, falando financeiramente, de fato, o imóvel à vista vai fazer muito mais sentido. Mas agora, indo para a perspectiva emocional. Qual que são alguns argumentos que eu escuto aqui das famílias? E eu queria rebater um pouco deles, mas criar uma discussão para você refletir. Mas, Kaique, o aluguel não é algo meu. Um aluguel eu estou pagando alguma coisa para alguém por muito tempo e, poxa, aquilo nem é meu. Faz mais sentido eu já ir para um imóvel que é meu, eu estou pagando o que é meu e afins. Primeira coisa que você precisa entender, quando você está no financiamento, o imóvel não é seu. O imóvel é 100% do banco. Enquanto você não quitar essa dívida com o banco, o imóvel é do banco. Então, essa questão de que é uma coisa sua não é muito verdadeira. Que você está pagando aluguel para uma pessoa e você está pagando um aluguel para um banco. A única diferença é que no banco você está pagando muito mais juros. Então, essa questão emocional, para mim, não faz tanto sentido. Talvez é um conforto que você possa ter consigo mesmo, mas é um conforto falso, porque ele de fato não é seu. Uma outra coisa que eu escuto bastante é, mas Kaique, se acontecer alguma coisa, a casa é minha, eu tenho um imóvel, eu tenho meu dinheiro. E aí eu volto para a mesma questão, o imóvel não é seu. Se você deixa de pagar 30 dias ali, vai começar a correr juros. Depois de 30 dias, o banco já vai provavelmente negativar sua conta. Depois de 60, 90 dias, e você não negociar com o banco, você não conversar, você não dar satisfação, o imóvel é do banco. Ele vai pegar o seu imóvel, que na verdade não é seu, e ele vai jogar para um leilão extrajudicial. Ou seja, você vai perder o seu imóvel. Então, além de tudo isso, você tem que manter uma disciplina bizarra. Por 35 anos é uma conta fixa na sua casa, assim, nos seus boletos, que você não pode nunca falhar. Se você falhar por um ano, já era. Você pode ser pagado por 30 anos. No 31º ano acontecer alguma coisa e você falhar, já era. Não é flexível. Você pode renegociar a dívida? Pode, mas você vai estender por mais 10 anos, é a vida inteira, é capaz de deixar a herança um financiamento para os seus filhos. Então, de fato, tem mais essa questão. Será que não vale a pena ali ficar poupando? Porque na poupança, e eu digo poupança no sentido de poupar, tá? Não que você deva colocar esse dinheiro na poupança. Mas, poxa, teve um ano que deu ruim, muitas contas, aconteceu algum imprevisto, você não conseguiu juntar dinheiro. Tá tudo bem, nada vai acontecer. Você não vai perder uma coisa que você pagou por 30 anos. Talvez você diminua a qualidade do aluguel, mas enfim, é mais uma questão emocional. Às vezes essa questão de conforto de estar numa casa sua, na verdade não é tão confortável assim. Agora indo para minha opinião, tá? Minha opinião sobre financiamento imobiliário é que é uma péssima ideia, é um péssimo negócio. Como eu disse, eu atendo mais de 50 famílias e eu nunca fiz um cálculo de que financiar fazia mais sentido do que alugar um imóvel. E eu não estou entrando nem no quesito de financeiramente se faz sentido a longo prazo ou não. Eu estou entrando no quesito atual.
Poxa, você não gostaria de economizar 28 anos da sua vida? É literalmente, você tem a opção de pagar uma coisa por 35 anos ou pagar uma coisa por 7 anos. Claro que 7 anos ainda pode causar uma angústia, uma questão emocional. Pô, tô vivendo de aluguel por 7 anos. Mas na teoria você está vivendo de aluguel por 35 anos. Então eu nunca fiz nenhum cálculo, nunca conversei com nenhuma família, eu nunca apresentei essas contas e alguém falou, poxa, eu vou financiar. O que acontece normalmente são pessoas que entram já com financiamento e infelizmente não tem o que a gente fazer. Óbvio, vai ter questões que a gente vai conseguir amortizar contas, a gente vai conseguir fazer tudo isso, mas mesmo assim, são 7 anos de espera. Talvez você consiga entrar no financiamento e pagar 7 anos rápido, amortizando muita coisa. Pode ser que sim, mas entre amortizar e juntar o dinheiro, por que não juntar? Entende? Então, de fato, tanto na questão financeira, racional, usando 100% a parte racional do cérebro, eu nunca entraria no financiamento, e até mesmo entrando na questão emocional. Eu também nunca entraria num financiamento, porque eu sei que eu estou com uma dívida com um banco. Isso me gera uma angústia horrorosa. Eu prefiro ter uma dívida comigo mesmo, de falar, eu vou guardar R$2.000 por mês, todos os meses, porque é um sonho meu, uma conquista que eu vou ter, e é um compromisso comigo mesmo, do que ter um compromisso ali com o banco. Então, de fato, tanto na parte emocional quanto na racional, para mim, juntar dinheiro para comprar um imóvel é o melhor, então não tem nem muito o que eu discutir. Mas eu também gostaria de ouvir sua opinião. Você que já entrou no financiamento, ou você que está pensando em financiar, quais são suas dúvidas, quais são suas angústias? De repente, se você entrou no financiamento, está super feliz, o porquê que você está feliz? Acho que essa troca de ideia vai ser muito válida até para quem está querendo tomar essa decisão. Então esse vídeo pode ser um parâmetro e os comentários outros. Então comenta aqui nesse vídeo, por favor, sua opinião sobre tudo isso e vamos bater esse papo e alimentar essa discussão. Se você curtiu, não esquece de deixar esse like aí, se inscreva no canal que a gente tá voltando aí com a frequência dos vídeos e a gente se vê numa próxima. Valeu!